A porta se abriu devagar, rangendo como se ecoasse os anos de abandono que aquela casa carregava. Do lado de fora, uma fina garoa caía sobre a calçada, refletindo as luzes coloridas das casas vizinhas. Francisco apertou os olhos para enxergar melhor. Diante dele, um jovem de aproximadamente 25 anos, com um capuz encharcado cobrindo parte do rosto, olhava hesitante para dentro da casa. "O senhor é Francisco Vasconcelos?" A voz do rapaz era firme, mas carregava uma certa urgência. Francisco franziu a testa. Não reconhecia aquele jovem. De onde ele viera? E como sabia seu nome? Seu coração batia mais rápido, tomado por uma estranha mistura de esperança e receio. "Sim, sou eu. Quem é você?" Perguntou com um fio de voz. Rapaz hesitou, como se buscasse as palavras certas. Olhou para os lados nervoso, e então enfiou a mão no bolso do casaco, puxando um envelope amassado. "Eu preciso muito falar com o senhor. É sobre uma coisa importante." Francisco olhou para o envelope e depois para o jovem. Seu instinto lhe dizia que aquilo não era uma simples visita de cortesia. A chuva engrossava e o vento frio varria a rua. Respirando fundo, ele deu um passo para trás e fez um gesto com a cabeça. "Entre, antes que você pegue um resfriado." O rapaz pareceu aliviado e entrou rapidamente. Francisco fechou a porta e o conduziu até a pequena sala de estar. O ambiente estava aquecido por um velho aquecedor que ele insistia em manter, apesar das contas de luz pesadas. O jovem se sentou no sofá gasto, ainda segurando o envelope. Seu olhar percorria o cômodo, pousando nos porta-retratos antigos e, na árvore de Natal modesta, com enfeites desbotados de tantos anos de uso. Francisco sentou-se em sua poltrona e ajeitou os óculos. Observou o rapaz por um momento antes de perguntar. "Então, quem é você?" O jovem apertou os lábios e segurou o envelope com mais força. "Meu nome é Gabriel. E eu acho que sou seu neto." O mundo de Francisco parou. Sua mente, já castigada pelo tempo, parecia não processar aquela informação. Ele piscou várias vezes, sentindo o peito apertar. "O quê?" Foi a única coisa que conseguiu dizer. Gabriel mordeu o lábio e desviou o olhar, como se estivesse reunindo coragem para continuar. "Minha mãe, ela nunca me contou muito sobre a família dela. Mas antes de falecer, há 2 meses, deixou esse envelope para mim. Disse que eu precisava encontrá-lo, que era importante." Francisco sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Seu olhar foi para as mãos trêmulas do rapaz, que agora estendiam o envelope para ele. Engolindo seco, pegou-o e viu seu próprio nome escrito com uma caligrafia que não reconhecia. O silêncio pesou na sala. Lá fora, o som dos fogos de artifício anunciava a chegada da noite de Natal. Mas dentro daquela casa, algo muito mais profundo estava prestes a ser revelado. O envelope parecia mais pesado do que realmente era. Francisco o segurava com as mãos, trêmulas, como se dentro dele estivesse a resposta para anos de solidão. Gabriel permanecia sentado à sua frente, inquieto, observando cada movimento do velho. "Minha mãe nunca falava sobre a família." Gabriel disse, quebrando o silêncio. "Eu cresci sem saber quem era meu avô, até ela me dar essa carta." Francisco respirou fundo. Seu coração batia forte. Desde a morte de Helena, ele nunca mais havia recebido uma carta de alguém que realmente importasse. Seus filhos o ignoravam, seus netos pareciam nem saber de sua existência. Mas agora, ali estava aquele rapaz, trazendo um pedaço do passado esquecido. Com dedos hesitantes, ele rasgou a lateral do envelope e puxou a folha amarelada. Seus olhos varreram a caligrafia delicada, e ao reconhecer o nome assinado no final, sentiu um choque percorrer seu corpo. "Querido Francisco, se você está lendo esta carta, significa que eu já parti. Mas antes de ir, precisava lhe contar uma verdade que escondi por muitos anos." Os olhos de Francisco se encheram de lágrimas. A carta era de Camila, sua filha mais nova. Aquela que ele não via há mais de 30 anos. Seu peito doía. As memórias voltavam como um turbilhão.
Lembrava-se da última vez que a viu, jovem, cheia de sonhos, batendo a porta após uma discussão acalorada. Ele dissera coisas das quais se arrependia. Ela nunca mais voltou. Gabriel percebeu a expressão do avô e se inclinou para a frente. O senhor está bem? Francisco engoliu seco e acenou com a cabeça. Mas dentro dele tudo desmoronava. Ele continuou, lendo. Me afastei porque achei que essa era a única forma de seguir em frente. Mas sempre pensei no Senhor. Sempre me perguntei se estava bem, se sentia minha falta. O tempo passou rápido demais, e quando percebi, era tarde para voltar. Mas, se eu ainda puder lhe dar um presente, que seja este meu filho Gabriel. Ele nunca teve um avô, mas talvez ainda haja tempo para que vocês se conheçam. Com amor, Camila. As lágrimas finalmente rolaram pelo rosto de Francisco. Seu coração doía, mas ao mesmo tempo sentia algo que há anos não experimentava. Esperança. Ele levantou o olhar para Gabriel, que o observava atentamente. O rapaz parecia perdido, como se não soubesse o que fazer ou dizer. Francisco respirou fundo. Sua mãe... Sua voz falhou. Ele pigarreou e tentou novamente. Ela foi minha menininha. E eu a perdi. Gabriel assentiu lentamente. Eu também a perdi. O silêncio entre os dois foi diferente dessa vez. Não era um silêncio de estranheza, mas sim de dois corações tentando se encontrar em meio às cicatrizes do tempo. Lá fora, os sinos da igreja tocaram. Era meia-noite. O Natal havia chegado. E talvez um novo começo também. O silêncio na pequena sala de estar parecia mais alto do que qualquer barulho da rua. Lá fora, os fogos de artifício explodiam no céu anunciando o Natal. Mas dentro da casa, apenas os suspiros pesados de Francisco e Gabriel preenchiam o espaço entre eles. Francisco encarava a carta em suas mãos, os olhos ainda úmidos. Seus dedos trêmulos passavam sobre as palavras de Camila, como se quisesse absorver cada sílaba. Ele sentia como se o tempo tivesse lhe roubado algo precioso, mas agora lhe dava uma segunda chance. Gabriel pigarreou hesitante. Eu sei que há muita coisa para processar. Nem eu sei bem o que estou fazendo aqui, para ser sincero. Ele riu sem humor, balançando a cabeça. Mas minha mãe insistiu, tanto que eu viesse. Francisco levantou o olhar. Seus olhos cansados e cheios de marcas do tempo pousaram sobre o neto. Havia algo familiar no rosto de Gabriel. Talvez o formato dos olhos, talvez a expressão pensativa. Sua mãe. A voz dele quebrou, e ele precisou respirar fundo antes de continuar. Ela era uma menina doce, teimosa, mas doce. Gabriel sorriu de lado. Sim, isso eu posso confirmar. Francisco olhou para a árvore de Natal improvisada no canto da sala. Lembrou-se dos tempos em que a casa era cheia de risadas, do cheiro do peru assando no forno, das músicas natalinas tocando baixinho no rádio. Agora, tudo o que restava era a poeira das lembranças. Eu passei muitos anos sozinho. Ele disse com a voz embargada. Meus filhos, eles simplesmente seguiram em frente. Gabriel se remexeu no sofá. Minha mãe nunca me falou sobre eles. Francisco soltou um suspiro longo, apertando as têmporas. Também não havia muito o que dizer. Depois que sua avó morreu, tudo desmoronou. Meus filhos, eles começaram a me ver como um fardo. Primeiro foram as visitas que diminuíram. Depois os telefonemas ficaram raros. Até que um dia, o silêncio tomou conta de tudo. Gabriel franziu a testa. Nenhum deles vem te ver? Francisco sorriu triste. Nem no Natal. Gabriel ficou em silêncio. Talvez estivesse tentando entender como alguém podia esquecer um pai, um avô. Do lado de fora, os risos das famílias vizinhas ecoavam. Francisco sentiu um aperto no peito. Durante anos ele invejou aquelas cenas, mas naquela noite, algo era diferente. Ele não estava mais completamente sozinho. Gabriel. Ele olhou para o rapaz com hesitação. Você pretende ficar? Gabriel pareceu surpreso com a pergunta. Ficar? O senhor diz, aqui? Francisco assentiu devagar.
O rapaz desviou o olhar, pensativo. Ele suspirou. Eu não sei. Eu só sei que minha mãe queria que eu o encontrasse. Mas eu não tinha um plano. Francisco sentiu o peito apertar. Ele não queria forçá-lo a nada. Mas pela primeira vez em muitos anos havia alguém ali. Alguém que talvez pudesse preencher um pouco do vazio que o tempo deixou. Se quiser, pode jantar comigo. Gabriel ergueu as sobrancelhas. O senhor tem comida? Francisco soltou um riso baixo. Nada sofisticado. Um pouco de sopa e pão, mas é quente. Gabriel hesitou por um momento, mas então sorriu de leve. Acho que posso ficar um pouco mais. Francisco sentiu um calor inesperado no peito. Levantou-se devagar e caminhou até a cozinha, sentindo algo que há muito tempo não sentia. Companhia. E talvez, só talvez, um novo começo. A cozinha pequena e modesta se encheu com o aroma quente da sopa de legumes. O vapor subia da panela enquanto Francisco mexia a colher de pau, sentindo um estranho conforto ao ter alguém ali. Gabriel estava sentado à mesa, observando os gestos cuidadosos do avô. Isso era algo que minha avó costumava fazer? Perguntou Gabriel apontando para a panela. Francisco sorriu, um sorriso carregado de saudade. Sempre. No inverno, então, ela fazia questão. Helena dizia que uma boa sopa era como um abraço. Gabriel sorriu de lado. Parece que ela tinha razão. Francisco serviu 2 tigelas e sentou-se à frente do neto. Pela primeira vez em anos, havia alguém compartilhando aquela mesa com ele. Era um sentimento estranho, mas acolhedor. O primeiro gole da sopa foi seguido por um breve silêncio. Gabriel olhou ao redor, observando os detalhes da casa. Minha mãe viveu aqui quando era criança? Francisco assentiu. Sim, ela adorava aquele quintal. Disse apontando para a janela. Passava horas brincando lá fora, inventando histórias. Lembrança trouxe um aperto no peito. O tempo era cruel. Um dia, a casa estava cheia de risadas infantis. No outro, restava apenas o eco da solidão. Gabriel mexeu a colher na sopa, hesitante. Sabe, minha mãe nunca falou muito sobre o passado. Eu perguntava sobre meu avô, sobre a família dela, mas ela sempre mudava de assunto. Francisco suspirou, encarando a tigela à sua frente. Eu a magoei, disse após um longo silêncio. E ela nunca conseguiu me perdoar. Gabriel franziu a testa. O que aconteceu? Francisco passou a mão pelo rosto como se tentasse afastar os fantasmas do passado. Camila sempre foi determinada. Queria estudar, conhecer o mundo. Mas eu não conseguia aceitar que minha menininha estava crescendo. Tivemos uma discussão feia. Eu disse coisas das quais me arrependo até hoje. Ela bateu a porta e nunca mais voltou. Gabriel permaneceu, em silêncio, absorvendo as palavras. E o senhor nunca tentou procurá-la? Francisco abaixou a cabeça. Eu tentei. Mas ela me evitava. E, com o tempo, eu aceitei que ela não queria mais contato. Gabriel apertou os lábios, pensativo. Eu queria ter conhecido esse lado dela. O lado que pertencia a essa casa, a essa família. Francisco sorriu triste. Ela teria sido uma grande mulher, mesmo que eu não tenha estado lá para ver. Um silêncio pesado se instalou. O passado estava ali, entre os dois. Um abismo cheio de arrependimentos e palavras não ditas. Gabriel respirou fundo e olhou para o avô. Talvez ainda haja tempo para conhecer um ao outro. Francisco piscou surpreso. Gabriel deu um sorriso pequeno, mas genuíno. Se minha mãe me mandou até aqui, talvez fosse porque queria que tivéssemos essa chance. Os olhos de Francisco se encheram de lágrimas. Pela primeira vez em décadas, ele sentiu que alguém ainda se importava. Lá fora, os sinos da igreja tocaram novamente. Mas desta vez, Francisco não estava sozinho para ouvi-los. Os dias seguintes passaram como um sopro de ar fresco na vida de Francisco. Pela primeira vez em muitos anos, ele tinha companhia para o café da manhã. Gabriel não era de falar muito, mas sua presença preenchia um vazio que Francisco já havia aceitado como permanente. Naquela manhã, enquanto Gabriel lavava a louça do café, Francisco o observava do sofá. O rapaz tinha um jeito descontraído,
mas carregava no olhar algo que Francisco conhecia bem. Um peso invisível. Você tem família além de sua mãe? Francisco perguntou, tentando conhecê-lo melhor. Gabriel enxugou um prato e deu de ombros. Meu pai sumiu quando eu era criança. Minha mãe foi tudo o que eu tive. Agora. Só sobrou eu. Francisco sentiu um aperto no peito. Sinto muito, meu rapaz. Gabriel soltou um suspiro. Faz parte. Mas sabe, acho que foi por isso que ela me mandou até aqui. Acho que ela sabia que no fundo eu precisava do Senhor tanto quanto o Senhor precisava de mim. Francisco sentiu os olhos arderem. Quantos anos ele passou acreditando que ninguém mais se importava com ele? E agora, diante dele, estava um neto, que ele nem sabia que existia, mas que parecia entender sua dor melhor do que qualquer outra pessoa. Gabriel secou as mãos e se sentou ao lado do avô. O senhor não se cansa de ficar aqui sozinho? Quero dizer, essa casa é boa, mas parece que o tempo parou nela. Francisco soltou uma risada fraca. Não tenho muitas opções. E, para ser sincero, depois que sua avó se foi, sair daqui perdeu um pouco do sentido. Gabriel inclinou a cabeça pensativo. O que o senhor fazia antes? Eu era professor de história. Aposentei-me há mais de 20 anos. Gabriel arregalou os olhos. Sério? Eu nunca soube disso. Francisco sorriu. Eu adorava ensinar, mas depois que minha turma final se formou, nunca mais pisei em uma sala de aula. Gabriel se levantou de repente. Isso tem que mudar. Francisco franziu a testa. O que quer dizer? Gabriel pegou o celular do bolso e começou a digitar rapidamente. O senhor tem tanta coisa para ensinar. E hoje em dia ninguém precisa estar dentro de uma sala de aula para aprender. Francisco balançou a cabeça, confuso. Do que você está falando, garoto? Gabriel ergueu o olhar com um sorriso travesso. Me dá um tempinho, você vai ver. Francisco riu sem entender muito bem, mas sentindo algo que não sentia há anos. Curiosidade pelo futuro. Mal sabia ele que Gabriel estava prestes a mudar sua vida de um jeito que ele jamais imaginaria. 2 dias se passaram desde que Gabriel prometeu uma surpresa para Francisco. O idoso, curioso, observava o neto mexendo no celular e no notebook com uma concentração intensa, mas sem dar muitos detalhes. Na manhã do 3º dia, Gabriel finalmente se virou para o avô com um sorriso satisfeito. Pronto. Francisco, que estava sentado na poltrona, levantou uma sobrancelha. Pronto o quê, garoto? Gabriel puxou o notebook e o colocou sobre a mesa. Na tela, havia um vídeo pausado. O senhor já ouviu falar de internet? Francisco soltou uma risada. Claro que já ouvi, mas nunca mexi nisso. Gabriel riu. Bom, agora o senhor tem um canal. Francisco piscou. O quê? Gabriel deu um play no vídeo. Era uma gravação dele mesmo, filmando Francisco enquanto ele falava sobre uma curiosidade histórica na noite anterior, sem perceber que estava sendo gravado. O idoso ficou boquiaberto ao ver sua própria imagem na tela, explicando sobre antigas civilizações com paixão nos olhos. Eu postei esse vídeo ontem, explicou Gabriel. E olha isso. Já tem 1000 visualizações. Francisco arregalou os olhos. 1000 pessoas viram isso? Gabriel sorriu. E várias comentaram que adoraram. Disseram que o senhor explica de um jeito incrível. Algumas até perguntaram quando vai sair o próximo vídeo. Francisco sentiu algo estranho dentro do peito. Um calor diferente. Algo que ele não sentia há anos. Mas por que alguém se interessaria pelo que um velho como eu tem a dizer? Gabriel balançou a cabeça. O senhor não é só um velho. O senhor tem sabedoria, tem histórias, tem conhecimento. E tem gente lá fora que quer aprender. Francisco olhou para a tela novamente. Os comentários eram cheios de elogios e pedidos para que ele falasse sobre outros temas. Ele engoliu seco. E o que você sugere? Gabriel sorriu. Eu sugiro que a gente faça mais vídeos. Que o senhor ensine tudo o que sabe. Francisco sentiu uma lágrima silenciosa rolar pelo rosto. Por tanto tempo, ele acreditou que estava esquecido. Mas agora, por causa de Gabriel, ele via que ainda tinha algo a oferecer ao mundo. E, pela primeira vez em muitos anos, ele se sentiu vivo novamente. Ótimo. Agora vamos para o desfecho emocionante da história.
mostrando como Francisco e Gabriel transformaram suas vidas e encontraram algo muito maior do que imaginavam. Os meses passaram voando. O que começou como uma brincadeira de Gabriel se tornou algo muito maior do que Francisco jamais poderia imaginar. Seu canal na internet cresceu rapidamente. Pessoas de todas as idades comentavam o quanto adoravam aprender com ele, elogiando sua forma didática e acolhedora de ensinar história. Jovens o chamavam de Vovô Francisco, dizendo que ele os lembrava dos avós que já tinham partido. Outros comentavam que assistiam seus vídeos para se sentirem menos sozinhos. Francisco nunca se sentiu tão útil. "O senhor já viu isso?" disse Gabriel animado, mostrando o celular. Francisco colocou os óculos e leu a tela. Era um convite para dar uma palestra em uma universidade. Ele, um velho esquecido pela própria família, agora era chamado para ensinar novamente. O idoso riu emocionado. "E pensar que eu passei anos acreditando que ninguém mais queria me ouvir." Gabriel sorriu. Acho que o destino estava só, esperando o momento certo. Francisco encarou o neto. Desde que Gabriel apareceu naquela noite de Natal, sua vida mudou completamente. Mas o maior presente que ele recebeu não foi o canal, nem o reconhecimento. Foi Gabriel. O jovem que chegou como um estranho agora era a pessoa mais importante em sua vida. "Sabe, meu rapaz", disse Francisco, ajeitando a bengala. "Eu achava que o Natal não significava mais nada para mim. Mas naquele dia, quando você tocou a minha campainha, foi como se..." Ele parou, tentando conter as lágrimas. Gabriel olhou para ele, os olhos brilhando. Como se fosse um milagre, Francisco assentiu com um sorriso fraco. "Sim, o meu milagre de Natal." Gabriel segurou a mão do avô e apertou com força. "Feliz Natal, vovô." Francisco fechou os olhos por um momento, sentindo o calor daquele momento preencher cada parte de seu coração. Ele não era mais um homem sozinho. Ele tinha um neto. Ele tinha uma família. E, finalmente, ele era lembrado outra vez.